Obrigado, até amanhã. Já está na imagem o Dr. João Carlos Vinck, podem colocá-lo de novo no ar. O Dr. João Carlos Vinck vem hoje... Olá, doutor, bom dia. Vem hoje falar-nos do sono e das reais necessidades do sono, que são bem constatáveis por qualquer um de nós, porque se sente mais cansado, porque perde até alguma capacidade de raciocínio quando se dorme menos. Mas muitas vezes estas consequências podem ser evitadas por nós. Sem dúvida. As regras de uma boa higiene do sono devem fazer parte dos pilares, enfim, da nossa saúde. Quer dizer, eu diria que o sono é tão importante como comer ou beber, é uma necessidade básica e muitas vezes é esquecido, não é? Horas de sono, quantas precisamos, afinal de contas? É muito individual, mas de uma forma geral, 7, 8 horas é o que os adultos precisam. Se pensarmos nos adolescentes, nas crianças, precisam de muito mais. Por exemplo, um adolescente precisa pelo menos de 8 horas a 10. E nós sabemos 8 a 10. 8 a 10. E sabemos que isso muitas vezes não é conseguido. E nas crianças mais pequenas ainda é mais importante, não é? Quer dizer, isso, se não for cumprido, vai ter consequências. Doutor, e é isso exatamente que lhe queria perguntar. É importante porquê? Por exemplo, a obesidade, neste momento, é um dos links mais fortes entre o chamado jet lag social, a privação crónica de sono que todos nós temos. Porquê? Porque dormir pouco faz alterar as nossas hormonas, aquelas que promovem a saciedade, e, portanto, as pessoas que têm privação de sono têm mais apetite. E, por exemplo, os trabalhadores por turnos, então isso ainda é mais premente, são vítimas e são, digamos, um grupo populacional que deve ser muito bem acompanhado, porque os riscos de doenças crónicas são muito mais elevados. Estratificar a nossa conversa com as imagens que selecionámos para a mesma, já aqui falámos, a dívida do sono e as suas consequências, há diversas consequências, como, por exemplo, o aumento de apetite, provocando a obesidade. E todos nós tivemos essa experiência, quer dizer, quando estamos a trabalhar à noite, a tentação é comer mais, e isso não é bom. Até energia. Exatamente, isso não é bom. Um trabalhador por turnos, quando está a fazer trabalho noturno, não deve comer durante a noite. Vamos obter isto por causa da higiene do sono nas crianças e nos adolescentes. Vamos obter melhor desempenho escolar se dormirmos mais? Sem dúvida. Há uma série de sugestões que são das sociedades científicas. Temos aqui alunos que nos dizem que é importante ter horas, enfim, rígidas para se deitar e horas rígidas para se levantar. Por exemplo, nas crianças mais pequenas que lutam sempre com o sono, os pais têm um papel muito importante. Quer dizer, os pais devem ter, ao fim do dia, uma atividade mais próxima com eles, pronto, para haver esta, enfim, progressiva adaptação à hora de sono e deitar a criança quando ela está sonolenta e deixá-la. Quer dizer, há muitas vezes a tendência para os pais porem as crianças na sua própria cama, o que é um erro básico. As crianças depois nunca mais conseguem dormir sozinhas. Deve falar de crianças, sei lá, de 1, 5 anos, quer dizer, antes de irem para a escola. E é a partir daí que se começam a criar os hábitos de dormir. Às vezes as crianças precisam de um pequeno, enfim, boneco ou alguma coisa que fralda, que dê a proximidade, que dê aquele calor que eles precisam muitas vezes nas fases iniciais. Isso permite que as crianças depois, quando acordem de noite, não comecem a chamar logo pelos pais, porque já estão habituados a adormecer sozinhos, a terem, de facto, ali um ambiente propício para adormecer. Televisões nos quartos das crianças? Claro que não. E o tempo de dispositivos eletrónicos deve ser reduzido, sobretudo nos adolescentes. Nunca mais 2 horas de tempo de Antes ecrã, de dormirmos, assim. Quanto tempo devemos dar de descanso aos nossos olhos para que nós possamos ir para a cama para dormir bem? Nós temos que ter 2 horas, pelo menos, em que estamos a desligar e estamos a adaptar-nos para esse momento, não é? E a alimentação também é importante. Já ouvimos hoje aqui falar de uma série de alimentos que são propiciadores, não é? E temos aqui uma série deles que eu gostaria de exemplificar. Por exemplo, há aqui um alimento que são as sementes de abóbora. As sementes de abóbora são muito ricas em triptofano, em magnésio e zinco. Fala-se nos homens por causa da próstata. Também, mas em relação ao sono são importantes. Portanto, eu diria que regar uma salada de alface, uma salada completa com uma série de sementes de abóbora vai ser uma boa ideia. O kiwi também é um fruto, curiosamente, não foi falado na primeira parte,
e que é muito rica em serotonina, que é um elemento que é também um precursor da melatonina e da hormona do sono, que já também ouviram falar hoje aqui. Há estudos que dizem que comer 2 kiwis antes de dormir vai facilitar o sono. Portanto, nós sabemos hoje em Quanto dia... menos químicos tomarmos, melhor. Melhor, não é? E às vezes é isso. Se nós conseguirmos fazer uma refeição adequada, provavelmente podemos poupar alguns químicos que são às vezes desnecessários e que dão depois outras dependências. Outro tipo de problemas, Exatamente, não é? São as ligações da dieta alimentar ao sono e cada vez, eu julgo, as pessoas estão mais despertas a mudar a sua dieta alimentar, e quando falamos em dieta alimentar não estamos a falar de emagrecimento, estamos a falar de sugestões de alimentos e não sugestões de perda de peso. Há outra dica que eu bom gostava ter isso em de consideração. dar, se o Jorge permitir, que é, Com certeza. não é importante comer e deixar um tempo suficiente antes de ir para a cama, Para a mas digestão. também não é bom ir para a cama com sono. Ir para a cama dormir com fome. Com fome. Portanto, se a pessoa tiver fome, deve comer qualquer coisa. E uma coisa simples e que é facilmente digerível e que é indutora e facilitadora é, por exemplo, uma tosta com um bocadinho de queijo. Pode ser mozzarella, ou pode ser o requeijão que se falou há bocado aqui, ou até um parmesão, um parmigiano, Porque um são reggiano. muitas horas sem que o estômago esteja a funcionar. Exatamente. O ritmo cardíaco, circadiano, mas o ritmo cardíaco também tem a ver. E as fases do sono? O ritmo circadiano é algo que nós temos que respeitar. E falávamos há bocadinho sobre a mudança do horário de verão. Entramos agora, não é? Entramos agora, e nós pensamos que isto é assim um assunto que é pouco relevante, mas há pessoas que são muito afetadas por esta pequena mudança. Inicialmente foi para poupar dinheiro, para haver menos gastos de luz, sim. E também se pensou que diminuir o número de acidentes rodoviários, mas afinal isto não é assim tão linear. Há estudos, sobretudo nos países nórdicos, a mostrar que depois desta mudança horária há mais incidência de infartos e de AVCs. Portanto, e nós temos que refletir um pouco sobre se esta mudança horária é efetivamente boa ou não para os nossos ritmos circadianos. Porque há pessoas que se adaptam melhor do que outras, não é? Nós sabemos que há pessoas que são aquilo que eu chamo as cotovias, há outros que são os mochos. Há pessoas que gostam mais de funcionar durante o dia e funcionam melhor durante o dia, que se calhar deve ser o caso, não é? Que trabalha muito mais durante a manhã. Eu tive que me adaptar a esta realidade. Porque é isso mesmo. Há genes que nos programam para este tipo de Eu tenho noção de que à noite funciona muito melhor do que durante o dia. Exatamente. E essas pessoas depois vão ter certamente mais dificuldades em se adaptar a estas mudanças horárias e às mudanças também durante as viagens. Não falámos do café, falámos de alimentos e o café está Os estimulantes, também. obviamente, que as crianças também às vezes tomam, que estão escondidos nos refrigerantes, são muito importantes, que devem ser evitados antes da hora de dormir, não é? É curioso que há um alimento que foi falado como possivelmente pode ser perigoso, porque é um estimulante, que é o chocolate. O chocolate negro, curiosamente, é muito rico em magnésio. E o magnésio é facilitador. Mas como o chocolate também tem estimulantes do tipo da cafeína, deve-se evitar. Mas para algumas pessoas até pode funcionar bem, porque há pessoas, como o Jorge disse há bocadinho, que com a cafeína até nem eu tomo café à noite depois de jantar e durmo perfeitamente. Mas de uma forma geral os estimulantes são prejudiciais, tabaco, café, enfim, todos esses... Evitar o consumo de bebidas alcoólicas à noite? Também. Mesmo também. um copo de vinho à refeição? Não, um copo de vinho à refeição é perfeitamente correto. Agora, aquelas pessoas que têm mais tendência para insónia, enfim, devem evitar, porque o álcool pode parecer que facilita o adormecimento, e em princípio sim, mas depois a qualidade é que vai ser má, a profundidade do sono é menor, enfim... E o sono não é igual toda a noite, não é? Há várias fases e essas fases são fundamentais para determinados, fatores biológicos. Se dormir o suficiente durante a noite, uma cesta será suficiente para ajudar a regenerar? É uma boa questão. A cesta é fundamental para as crianças, não é? Lembramos sempre, eu pelo menos lembro-me do Dr. Mário Soares, exatamente, fazer a sua cesta diariamente. A cesta pode ser útil e eu diria que uma cesta de meia hora pode ser até benéfica em termos de atividade cognitiva, melhoria da performance do trabalho. A questão é se a pessoa consegue fazê-lo ou não no seu dia-a-dia, se tem condições para o fazer. Nos Estados Unidos há determinadas empresas que criam um espaço próprio para as pessoas poderem dormir a cesta. Exatamente. É mesmo. Mas, de uma forma geral, não é possível. E há pessoas que dormem depois 1 hora, 2 horas, e depois vão roubar ao tempo total de sono noturno, que é aquele que é mais bem estruturado e mais reparador.
porque também a nossa noite de sono tem vários REMs, é assim? Várias fases, Várias o REM fases. é uma das fases. REM é uma dessas fases de que sono. são necessárias para que nós possamos ter uma noite retemperadora. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço.